Vamos ao debate. Dessa vez eu vou começar pelo Armando. A bancada evangélica tem força para barrar a aprovação da medida provisória no Congresso, Armando? Tem sim. Eles vão criar essa dificuldade. Falar um pouquinho de jogo, aspecto histórico, né? Ele foi proibido no nosso país em 1946 pelo Eurico Gaspar Dutra. Na verdade, a esposa dele é que não gostava de jogo e ela conseguiu demover, ou seja, inserir na mente dele que extirpasse o jogo. E isso em 46, logo no pós-guerra, após a Segunda Grande Guerra Mundial. Nós temos a União, ela sim pode manipular o jogo, as apostas, né? Em algum determinado momento, os estados fizeram algumas tipo de jogos, isso não deu certo. E nós temos esse problema seríssimo. Quando nós estamos falando em jogo, parece que nós estamos falando de cassinos, etc. Nós estamos falando de apostas esportivas, né? Como nós observamos, todo dia ligamos o rádio, a televisão, nós escutamos, olha, aposta isso, aposta aquilo. Recentemente tivemos até um problema com jogadores de futebol, muito recentemente, nós falamos sobre isso, inclusive, aqui no programa. Agora, o mote é para apostas esportivas. A preocupação dos congressistas desta bancada é que isso estenda-se para cassinos, né? Cassinos e bingos, que nós já tivemos aqui no Brasil recentemente os bingos. Cassinos não, como eu disse, em 46 nós tivemos a proibição. Em que pese, indo para o outro lado, isso trará empregos, né? Falando agora de cassino e de bingo, trará empregos em que pese algumas pessoas torçam o nariz e não gostam, né? Em países de primeiro mundo isso acontece. Aqui no nosso país, durante a temporada dos cruzeiros, pessoas ingressam nos navios e pagam estadas elevadíssimas exclusivamente para jogar, pessoas que gostam de jogar. Nós vamos aqui a Punta del Este, aqui pertinho, pessoas que fazem fila nas mesas de roleta para jogar, ou seja, há público para isso. O que precisa fazer é tributar. A cassino, a gente ganhando dinheiro com o jogo, a União precisa ganhar dinheiro com isso também, é fato, em todas as modalidades de jogo. Agora sim, a bancada vai criar dificuldades, sim, para tentar negociar alguma facilidade. Eu digo negociar no bom sentido, né? Ganhar alguma coisa aqui, um cargo ali, isso vai acontecer. Agora, nós precisamos voltar a falar sobre o jogo no nosso país, porque isso traz emprego, Sim. isso traz renda. Enquanto nós ficarmos com esse problema, o jogo ele é nefasto, ele é ruim, nós vamos perder tempo. Flávio? Olha, a bancada ela tem a possibilidade, sim, de barrar, porque nós estamos falando de uma medida provisória e eles precisam de maioria simples. Portanto, também para aprovar. Então, mas há essa possibilidade. É preciso que sejam avaliados os benefícios e os malefícios sociais. O Armando bem lembrou, nós não estamos discutindo cassinos, por exemplo. Mas esta aprovação que pode aí ocorrer, ela seria, de fato, uma abertura maior para outro projeto que já está em curso há algum tempo, já aprovado, inclusive, pela Câmara dos Deputados, para os cassinos. Ainda que se tenha um aquecimento do mercado e geração de empregos, o que se coloca como contraponto é a possibilidade da ampliação do crime organizado, armamentos, drogas, prostituição. Além disso, o dinheiro que seria destinado a esse aquecimento, geração de empregos, ele vem de onde? Ele vem das economias domésticas, temos a questão do vício. Então, é preciso que esta proposição, mesmo que se trate ainda numa fase de apostas esportivas, seja melhor debatida. Não pode ser aprovado a toque de caixa. Muito bem. Clever? A questão da aposta é muito interessante. Estava lembrando aqui na Inglaterra, né? Os ingleses apostam tudo, né? Não só a questão esportiva, quem vai ganhar a eleição, isso, aquilo, outro. Como foi bem dito pelos meus colegas aqui, o jogo de azar é diferente da questão da aposta esportiva, né? E tem um detalhe, a medida provisória não pode tratar de questão criminal. A Constituição, lá no artigo 62, tem uma restrição material em relação à medida provisória. Como a questão do jogo de azar é contravencional, não caberia à medida provisória revogar a contravenção penal em relação ao jogo de azar.
Então, no aspecto jurídico, estrutural, material da medida provisória, ela não pode disciplinar revogando a contravenção penal, ou seja, a contravenção penal ainda existirá. Ainda existirá. Essa preocupação é uma preocupação em relação à questão que envolve aqui os times de futebol, porque a gente liga a televisão e vai assistir um jogo, já tem a propaganda ali dessas empresas de apostas que alimentam os campeonatos nacionais e, de um bom modo geral, os campeonatos internacionais. Se for uma questão saudável, salutar e não existir essa manipulação de resultado, porque se existir essa manipulação de resultado, a gente vai redundar no jogo de azar de novo, né? Então precisa ser bem discutido isso. Agora, não está em jogo, quero deixar bem claro aqui para o telespectador, para todos nós, que não está em jogo a questão penal. O jogo de azar ainda é proibido no Brasil, é contravenção penal. Muito bem, eu queria deixar uma questão aqui até para os dois, mas tem que ser bem rapidinho, é a hora do Tardelli falar. Essa discussão, ela deveria passar por a questão religiosa? O que você acha no final das contas? Porque a gente tem um país aí com valores cristãos, né? Temos o cristianismo aí forte ainda, como os evangélicos e os católicos. Tem uma bancada evangélica muito forte agindo no parlamento. E tem uma questão que é uma questão de Estado e econômica. Eu sei que eu te deixei a pior pergunta, tá? A mais fácil. Meu querido. A mais fácil, imagina. Pô, essa foi de... O Estado é laico, certo? Mas há deputados, e são 189, certo? Deputados que compõem a chamada bancada evangélica. Se precisar de metade mais um, eles vão espernear no vazio, eles vão xingar no deserto, porque vai ser aprovada a medida. Com eles querendo ou não. As razões pelas quais eles são contra são razões absolutamente religiosas, que não vem ao caso, dentro da sua religião, você faça aquilo que a sua religião determinar. É um direito seu, é um direito de todo mundo. O que você não pode impor é a sua religião aos demais. No Estado laico, essas questões passam ao largo da própria legislação. Eu entendo que essas apostas esportivas acabaram vindo para o Brasil de uma forma muito precipitada, isso desabou no Brasil, e nós precisamos controlar isso, sob pena de a gente perder um valor cultural nosso, que é o próprio valor do futebol, né? Nós precisamos regulamentar essas apostas, precisamos regulamentar essa atividade, precisamos tê-los sob estreita visão do governo, que fixou um imposto até que bastante modesto, de 18%. Eu pensei que fosse fixar mais, né? Se a gente for pensar no imposto do cigarro, por exemplo, no imposto da bebida alcoólica, o imposto do jogo está muito modesto, está muito amistoso. Sim. Amistoso. Está muito, para jogar, não está um jogo de campeonato, é um jogo amistoso. 18% é o quê? É o IPI? 18%? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Né? Então, é a porta aberta para a legalização dos jogos de azar? Sem dúvida alguma é. O problema dos jogos de azar não está na questão religiosa, está na possibilidade de lavagem de dinheiro, certo? Questões muito maiores e muito mais graves que podem ser resolvidas com fiscalização monetária. Isso para você que está olhando com o seu olhar de especialista, mas para boa parte do brasileiro, da bancada evangélica, está com um argumento absolutamente religioso. Sim, qual é o argumento? O argumento é que isso cria idolatria, e as idolatrias são proibidas pela disciplina evangélica. O jogo cria uma espécie de idolatria em relação ao viciado, né? Então, é essa a questão. E é uma questão incontornável para eles. Sim. Certo? Se essa questão é incontornável, nós temos que passar por essa questão com eles ainda defendendo essa questão. Eles têm o direito de defendê-la, mas eles têm o dever de respeitar a decisão, que é aprovar o jogo, certo? Eu acredito, olha, eu fui outro dia na Arena Corinthians, é impressionante, só se vê anúncio de aposta de jogo. É impressionante. Acabou a bolachinha, acabou a cerveja, acabou o chinelo. Não tem mais isso no estádio de futebol. Tem um monte. A Copa do Brasil é Copa Bet Betano, que é um site de aposta, né?
Está patrocinando. De que jeito? Se não está legalizado, que raio de patrocínio que é esse? É um patrocínio informal? Como é que é esse patrocínio? Eu não consigo compreender como que alguém que não está institucionalizado patrocina o segundo maior campeonato do país. Mas é um desejo também desses sites de apostas serem regulamentados logo para entrarem no circuito com Sim. várias possibilidades. Vamos ter os sites bons, vamos ter o bad copy, o good copy, o bom site, o mau site. Vai ter de tudo. Como tudo na vida, Como né? tudo na vida. Eu não aposto. Não tenho paciência para ficar entrando, para ficar perseguindo quantos impedimentos vai ter. Isso para mim é algo que não está na minha cabeça. Assim, né? Eu acho que eu tenho um TDAH muito ativo para ficar nessa concentração. Ou então você é ruim de aposta mesmo. Sou ruim de aposta, eu perco. Eu perco. A última vez que joguei no bicho, deu lagosta, assim, né? Lagosta não tem no jogo do bicho, eu acho. Olha,